bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser Chop. O sonho da minha mãe era que eu fosse garota de programa, prostituta. Então aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo novo toda semana, me segue no Insta e deixa aqui seu comentário. A primeira vez que a minha mãe tentou me prostituir, eu tinha 7 anos de idade. Foi lá na Bahia, onde ela me levou até um velho, não sei quantos anos ele tinha, mas ele tinha a cabeça toda branca. Ela me levou até esse homem para ele abusar de mim em troca de algumas moedinhas. Mas graças a Deus eu não cheguei a ser violentada sexualmente, mas infelizmente eu fui molestada. Aí depois disso ela me levou para ser violentada por outros homens várias vezes. E todas as vezes foi lá na Bahia também. Mas em todas as vezes que ela me levou, eu nunca cheguei a ser de fato Não cheguei a ser violentada sexualmente. Mas na maioria das vezes eu fui molestada. Fazer o quê, né? Deus não conseguiu me livrar 100%, né? Mas pelo menos me livrou da pior parte. Desde a primeira vez que ela me levou para ser e que na cabeça dela eu de fato fui violentada sexualmente, porque ela simplesmente me entregou para o velho e o velho me trancou lá no quarto dele e ela foi embora. Ela foi para um barzinho, ficar me esperando voltar. Então ela não viu o que aconteceu, não sabe o que aconteceu. E quando eu saí de lá daquele quarto daquele velho, daquela casa dele, eu cheguei no barzinho pra encontrar ela e eu não contei nada. Não contei nada pra ela. Porque quando eu cheguei no barzinho, a primeira coisa que ela me perguntou foi: "E aí, minha filha, como foi?" Sorrindo. E eu não entendi no momento, mas aí eu respondi pra ela: "Como foi o quê?" Aí ela falou: "Quanto é que você ganhou? Quanto que ele te deu?" Aí eu não entendi naquele momento e falei: ele me deu essas moedinhas aqui e me deu um radinho." Aí ela falou assim: então tá bom, vamos comprar uma pipoca aqui no bar pra gente comer. Pra ela, naquele momento, eu tinha acabado de ser violentada sexualmente e ela perguntou pra mim como que foi. E perguntou cadê o dinheiro. E eu não entendi direito o que estava acontecendo, só que naquele momento que eu vi que ela estava sorrindo, falando comigo, eu entendi que eu não podia confiar nela. Mas eu tinha apenas 7 anos e eu não sabia entender, compreender direito o que estava acontecendo. Eu era muito inocente, eu era criancinha. E eu era uma criancinha muito infantil mesmo, muito inocente. E essa foi a primeira vez que a minha mãe roubou a minha inocência. Aí eu entendi que eu não podia confiar nela, então eu não contei nada do que tinha acontecido lá. Eu só apenas falei que aquele homem tinha feito um movimento estranho em mim, que eu não sabia falar pra ela o que era. Mas aí ela falou assim: minha filha, então tá bom, vamos comprar pipoca. Ela não se importou em saber o que tinha acontecido comigo, sabe? Mas enfim. Aí passou essa vez, depois teve outras vezes que ela me entregou para outros velhos abusarem de mim. E teve outras vezes que ela levava homens estranhos, desconhecidos, pra dentro de casa e me deixava sozinha com esses homens. Uma vez ela me colocou para dormir junto com um homem que ela tinha conhecido na rua. E infelizmente eu também fui molestada por esse homem. Mas enfim. Aí desde a primeira vez que ela me levou pra me prostituir, desde então ela começou a me xingar de puta, de putinha. Ela sempre me xingou muito, de todos os apelidos. De seca, magrela, seca da hemorroida, desgraçada. Sim, eu tinha 7 anos e minha mãe já me xingava de tudo isso. E eu não tinha feito nada. Ela simplesmente sempre me odiou e sempre me xingava. Qualquer coisa que acontecia com ela, ou se não acontecesse nada, ela simplesmente me xingava. E era o dia inteiro me xingando. Eu nunca entendi o porquê. Eu achava que era porque ela tinha algum problema mental, algum problema psicológico. E por eu achar isso, foi que eu sempre perdoei
as vezes que ela me levou pra ser estuprada. Porque eu achava que ela tinha algum problema. E eu amava muito a minha mãe. E eu pensava assim, um dia minha mãe vai mudar. Quando eu crescer e eu trabalhar, eu vou colocar minha mãe pra fazer um tratamento. E ela vai mudar, ela não vai mais ser assim. Ela não vai mais me xingar. Não vai mais fazer isso comigo, sabe? E eu acreditei nisso durante muito tempo. Aí eu morei com ela até os 21 anos de idade. E até os 21 anos de idade eu acreditava que a minha mãe ia mudar um dia. Mas a minha mãe, infelizmente, nunca mudou. A minha mãe sempre foi mal, perversa. Aí, com 21 anos de idade, eu tive que abandonar ela. Eu praticamente fugi dela, sabe? Então, como eu estava dizendo... Aí, desde a primeira vez que ela achou que eu fui estuprada... Mas, na verdade, eu não tinha sido, eu só tinha sido molestada. Mas como ela achou que eu tinha sido, de fato, abusada, então ela começou a me chamar de puta, de putinha, de quenga, de cachorra. Falava que eu tinha fogo no rabo. E eu só tinha 7 anos. E na época, eu não entendia porque ela ficava me chamando dessas coisas. E eu morria de raiva quando ela me chamava disso. Mas eu não ligava uma coisa na outra. Eu só fui entender depois que eu já era adolescente. Que ela me xingava de puta, de cachorra, de esses apelidos horrorosos, porque ela havia achado que eu tinha me prostituído com 7 anos de idade, que ela tinha me dado para o abusador e que eu tinha gostado, por isso eu não tinha contado nada pra ela, entendeu? Aí outras vezes que ela me levou também para ser violentada, eu não contei nada pra ela também, e algumas vezes eu consegui fugir, porque ela me levava e me deixava lá com ele e ia embora, sabe? Então, mas todas as vezes que aconteceu, ela achou que eu fui violentada todas essas vezes. Ou seja, desde os meus 7 anos que ela acha que eu era abusada. Várias vezes. Mas eu nunca fui, graças a Deus. Deus não me livrou 100%, mas me livrou da pior parte. Enfim, aí depois nós mudamos para o Rio de Janeiro. Teve um episódio lá no Rio de Janeiro que ela me deixou numa chácara com um velho para ele me violentar também. Mas esse velho, no caso, não me molestou nem me violentou, porque eu consegui me livrar na hora. Mas ela me deixou lá no Rio de Janeiro para ser violentada também. Aí depois nós mudamos para São Paulo. Aí nós íamos morar com o meu padrasto. O meu padrasto tinha muitos defeitos. Ele era drogado, alcoólatra. Ele era viciado, sabe? Mas o meu padrasto nunca encostou em mim. Nunca faltou... Meu filho tá gritando aqui. Meu padrasto nunca faltou o respeito comigo em relação a algo sexual do meu corpo. Meu padrasto me respeitava 100% nessa questão. Eu também nunca dei intimidade pra ele, né? Era ele lá e eu cá. Mas ele sempre me respeitou. Mas também ocorreu de a minha mãe inventar que ele havia me estuprar. E aí ela saiu anunciando na rua pra várias pessoas que o meu padrasto havia me abusado sexualmente, que eu havia gostado e que eu havia me tornado amante dele. Essa calúnia e difamação que ela fez comigo, eu tinha em torno de uns 13, 14 anos de idade. Muitas pessoas não acreditaram, mas muitas pessoas acreditaram. E quando eu andava na rua, as pessoas me olhavam estranho, me olhavam torto e me olhavam com pena, sabe? Mas era algo que nunca tinha acontecido, mas ela espalhou essa calúnia pelo bairro. Aí desde lá da Bahia, dos meus 7 anos de idade, que ela falava pra mim que eu não deveria estudar, porque escola não dava futuro para ninguém, que eu deveria vender o meu corpo, que eu deveria ser bonequinha dos homens, que eu deveria ficar com vários homens por dinheiro, que assim eu iria ser feliz e iria ter tudo que eu quisesse. E eu também iria mudar a vida dela, porque a vida dela era muito sofrida e eu era a chave para mudar a vida dela. Mas eu tinha que vender o meu corpo. Ela falava que prostituição era o caminho, que era o caminho correto que eu devia seguir. Aí eu escutava isso da minha mãe, eu tinha 7 anos, não entendia direito. Mas eu falava que não queria isso. Aí eu falava pra minha mãe que eu queria me formar, que eu queria ser professora, eu queria ser advogada. Mas ela dizia que isso não ia me dar futuro, que o meu futuro era na prostituição. Por que ela falava isso? Porque ela tentou me prostituir para eu ficar com uma cabeça já que, assim,
se eu durmo com alguém, se eu fico com algum homem, ele me dá um dinheirinho em troca. Então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que estudar, eu vou viver disso e assim eu vou crescer na vida. Esse foi o pensamento que ela tentou impor em mim, porque a minha mãe me manipulava desde pequenininha. Isso que ela fez comigo de me dar para abusarem de mim, era um jeito de já moldar o meu cérebro desde pequenininha para querer ir para essa vida, para esse caminho da prostituição. Mas ela não conseguiu. Porque eu nunca acreditei nela, de que eu iria ser feliz sendo prostituta. Eu tinha pavor, eu tinha medo de homem, eu tinha medo de meninos. Eu andava com saia, com short, às vezes eu andava com vestido, com calça por baixo. Eu andava sempre com blusa de frio e todo mundo me achava esquisita, me achava estranha. Eu andava porque eu era muito magra também, porque eu tinha vergonha do meu corpo, mas também porque eu tinha medo de homens, eu tinha medo de meninos, quando falavam comigo, quando olhavam pra mim, quando chegavam perto de mim, eu tinha medo, por conta disso que aconteceu comigo nos meus 7 anos de idade. Aí quando chegou aqui em São Paulo, ela começou a pegar firmemente no meu pé que eu deveria seguir o caminho da prostituição. Ela falava que eu tinha que ser bonequinha de luxo, que eu não precisava ficar só com o velho, que eu poderia ficar com homens mais jovens e ganhar minha vida e poderia ser feliz com os homens também, porque os velhos são nojentos, mas os caras mais novos eram bonitos, eram gostosão, ela falava assim. E assim eu poderia fazer a minha vida, além de me prostituir, ganhar dinheiro, ainda sairia com um homem bonito e que tivesse grana. E eu sempre disse pra ela que eu não queria seguir esse caminho, que eu queria estudar e fazer a faculdade. Mas em São Paulo, ela me tirou da escola várias vezes, viajou para vários lugares, me deixou sem estudar. Teve vezes que eu tive que ser denunciada pela vizinhança, no conselho tutelar, pra minha mãe me poder colocar na escola, porque ela não queria me colocar na escola, porque ela dizia que eu tinha que ser prostituta, que eu tinha que me vender, que estudar não dava em nada. E eu pedia pra ela me matricular e ela não me matriculava. Isso aconteceu quando nós chegamos do Rio de Janeiro. Ela não queria me matricular na escola porque ela queria que eu seguisse o caminho da prostituição. Uma vizinha teve que denunciar no conselho tutelar. Aí chegou a advertência pra minha mãe, ela ficou com medo. Aí ela me matriculou na escola. E ela foi me matricular depois que já tinha começado as aulas há muito tempo. A nossa casa tinha uma cerquinha de madeira e todo mundo que estava na rua via nosso quintal e via nossa casa. E os vizinhos do lado eram grudadinhos conosco, sabe? Aí ela me xingava de puta, de quenga, de rapariga, que eu gostava de dar. Eu com 10, 11 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade, escutando isso. E todos os vizinhos escutando. Quando passava gente na rua, como as pessoas conseguiam ver nossa casa, aí que ela xingava mais, falava mais alto, para as pessoas que não me conhecessem achassem que eu gostava de me prostituir. Aí ela falava que não queria essa puta na casa dela, não queria essa cachorra na casa dela. Meu padrasto chegava da rua, ela continuava me xingando na frente do meu padrasto. Tinha vezes que meu padrasto não aguentava e me defendia, porque eu trabalho desde os meus 10 anos de idade. Eu era faxineira, manicure, babá, cuidadora de idosos. Já fui um monte de coisas, entendeu? E eu sempre trabalhei honestamente, graças a Deus. E o meu padrasto, quando via ela me xingando dessas coisas, ele me defendia, tentava me defender. Mas aí não adiantava, ela parava de me xingar e começava a xingar ele. Nossa, era um inferno viver com a minha mãe. Quando eu completei 15 anos de idade, após passar uma semana, a minha mãe surtou. O meu padrasto saiu pra beber cachaça, usar droga, como ele sempre fazia. Isso era diariamente, ele acordava às 6 horas da manhã e ia pra rua viver a vida dele, né? E ficava eu e a minha mãe em casa, quando eu não tinha aula ou quando eu não tinha trabalho no bairro pra fazer, eu ficava em casa. Aí após passar uma semana que eu tinha completado 15 anos, eu tô assistindo televisão, aí do nada minha mãe vem de lá do quintal, chorando muito, toda vermelha, saindo catarro assim, uma coisa horrorosa. Aí eu falo pra ela, o que foi? O que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Aí ela vai lá e fala assim, por causa de você, sua quenga, sua cachorra, porque você não quer se prostituir e agora eu tenho que ficar aqui tendo essa vida desgraçada, passando fome, vivendo nessa miséria. Isso é tudo culpa sua loira desgraçada, porque na época eu era loira. Aí ela falava, sua loira burra, sua loira seca,
tudo culpa sua. A minha vida tá desse jeito por culpa sua. Já não basta que quando você nasceu eu tive hemorragia, eu quase morri, sua miserável. Você quase acabou com a minha vida. Agora o mínimo que você tinha que fazer por mim era se vender pra me dar uma vida melhor. Aí eu fiquei assim parada, não entendi direito na hora, porque ela tava chorando muito e falando isso chorando, sabe? E ofegante assim. E eu tava tentando digerir todas aquelas informações que ela tava me falando, sabe? Aí eu continuei quieta assim, tentando decifrar, e ela continuava: por culpa sua que eu tô morando com esse drogado, por culpa sua que eu vivo sofrendo, se você se prostituísse, a nossa vida não tava desse jeito, você tava cheia de dinheiro, a gente tava numa casa boa, tava comendo bem, mas por culpa sua que eu tô vivendo nesse inferno. Aí, e chorando muito, catarro descendo, toda vermelha. Aí eu não sabia se eu ficava com dó, se eu ficava com raiva. Foi um mix de sentimentos que eu senti. Aí, na hora, eu falei assim pra ela: você tá dizendo que a solução pra sua vida é eu me prostituir pra te dar uma vida melhor? E ela falou: é isso mesmo, sua seca. Ai, só de lembrar disso, que raiva que me dá. Aí eu falei pra ela: não, eu vou estudar, e eu vou fazer faculdade, eu vou me formar como advogada e vou te dar um futuro melhor, eu vou te dar uma casa boa. Mas pra isso você tem que esperar, porque eu só tenho 15 anos. Mas eu vou completar a escola e eu vou te dar uma vida melhor. Aí ela disse: escola não dá futuro a ninguém, você não vai conseguir nada nessa escola velha, menina. Quanta gente que estudou e hoje não tem nada na vida, isso não dá futuro pra ninguém. Chorando. Aí eu não aguentei, gente, eu sorri, comecei a rir na hora. Porque ela tava chorando muito, dizendo que a escola não dá futuro pra ninguém e que o caminho pra você prosperar na vida era a prostituição. Aí eu me dei uma crise de riso na hora, eu comecei a sorrir e falei pra ela assim: o que você tá falando não faz sentido, a pessoa tem que se prostituir pra se dar bem na vida? Isso não tem sentido, para de loucura. Aí ela continuou chorando, aí ela começou a me xingar. Seca. Rata seca, rata de esgoto, sequete. Começava a me humilhar, eu era muito magra. Então ela me xingava de vários apelidos em relação ao meu corpo. Magrela, seca. Ai, é cada apelido que eu... horrível. E ela me xingava de puta também, viu? E ficava falando que eu era puta, que eu já tava acostumada e que eu era putinha. Por que eu já tava acostumada? Porque com 7 anos de idade, ela me deu pra ser estuprada várias vezes por vários homens. Então na cabeça dela eu tinha sido violentada todas essas vezes eu tinha gostado, e por isso era minha obrigação me tornar prostituta. Sacou? A psicopatia da minha mãe, isso é coisa de psicopata. Então, mas ela continuou chorando e me xingando muito, e eu parei de falar com ela e parei de sorrir, porque eu já achei algo muito perturbador. Aí meu padrasto chegou nessa hora e perguntou o que estava acontecendo. Eu não falei nada. Aí ela falou assim pro meu padrasto: essa seca aí que fica me perturbando, fica perturbando meu juízo, eu não aguento mais essa menina aqui, eu vou dar ela pro pai dela, vou mandar ela lá pra Bahia pro pai dela, porque essa seca só fica dando trabalho aqui na minha casa. Aí meu padrasto achou que eu tinha maltratado ela, que eu tinha xingado ela, feito algo com ela. Aí ele falou pra mim: para de perturbar sua mãe, menina, respeita sua mãe. Aí eu falei pra ele: sabe por que ela tá chorando? Porque ela disse que eu tenho que ser prostituta, que eu tenho que largar a escola e ir pro caminho da prostituição pra ela ter uma vida feliz. Aí meu padrasto ficou assim, com um zoião, que ele tava louco na droga, na cachaça, né? Ele abriu os olhos assim: o quê? Aí ele falou pra ela: como que você fala um negócio desse pra sua filha? Toma vergonha na sua cara, meu! Aí ela começou a xingar ele, pararará. Meu padrasto tava loucão na droga, na cachaça, ele só pegou o beco, falou assim: ó, quer saber? Tchau, fica vocês duas aí. E picou a mula e voltou pra rua. Aí ficou eu e a minha mãe maluca lá. Aí assim que meu padrasto saiu, ela parou de xingar ele e depois não me xingou mais. Aí ficou lá enxugando as lágrimas e me deixou em paz. Mas a mulher endoidou. O presente de 15 anos que eu ganhei foi isso. Uma baita de uma humilhação. Porque eu não queria ser prostituta. Olha como a minha mãe é perversa, maquiavélica e manipuladora.
com 7 anos de idade, ela tentou me prostituir. E sabe o que é pior? Que ela não combinava um valor com os homens que iriam abusar de mim. Ela falava que podia dar qualquer moedinha pra mim ou qualquer dinheirinho pra mim. Ou seja, poderiam abusar de mim à vontade, fazer-se o que quisesse com uma criança de 7 anos em troca de qualquer valor. E se o cara não desse nada, ela também não estava nem aí. E se eu morresse nessa situação, ou se eu ficasse com algum tipo de trauma, ou acontecesse alguma coisa comigo, ela também não estava nem aí. Porque ela nunca gostou de mim. Ela sempre me odiou. Nunca me amou. Uma mãe que entrega uma filha de 7 aninhos de idade, uma menina completamente infantil, inocente, bobinha, para um pedófilo abusar, é caracterizada para mim como um monstro. Por isso que quando alguém pergunta da minha mãe hoje, eu digo que eu não tenho mãe, eu sou órfã de mãe viva. Não só por esses episódios dos abusos infantil, mas por outras coisas que ela fez na minha adolescência, juventude. Por N motivos, porque minha mãe fez muitas coisas perversas, perigosas e criminosas contra mim. E por isso eu caracterizo ela como um monstro e não quero contato com ela. Aí, ou seja, ela me entregou para o homem abusar de mim com 7 anos de idade. Na cabeça dela era assim, eu dou ela para um cara abusar, o cara faz o que quer com ela, ela vai sentir medo, vai sentir traumatizada, mas o cara vai dar um dinheirinho pra ela. E como ela é criança bobinha, as moedinhas que o cara vai dar pra ela compra doce, compra qualquer coisa. E assim, quando todas as vezes que ela for abusada, ela vai ganhar um dinheirinho e vai ter um momento que ela vai achar que isso é bom, que a vida é essa, que ela fica com qualquer homem, se deita com qualquer homem e ganha um dinheirinho. E assim ela pode ir levando a vida. Esse era o pensamento da minha mãe. Ela tentou impor na minha cabeça desde pequena que a prostituição era o caminho. Aí, como todas as vezes que ela me entregou para os caras, ela achou que eu tinha sido de fato abusada, e como eu não tinha falado nada pra ela, reportado nada pra ela, então pra ela eu gostei, tava tudo jóia, tava tudo show, legal. Ela foi violentada e gostou. E outra, ela não morreu, ela tá bem, ela tá viva. Então se ela tá viva, ela aguenta mais. E aí foi várias vezes me dando pra vários homens diferentes. Eu nunca contei pra ela as situações que eu vivi com os homens, porque eu sabia que eu não podia confiar nela e que ela é mentirosa patológica. Minha mãe mente por exatamente tudo e se faz de vítima por exatamente tudo. Se eu contasse pra ela, ela ia inverter a história contra mim. Desde pequenininha eu tinha essa sensação, porque ela sempre me xingava, ela fazia as coisas e dizia que era eu que fazia mal pra mim, dizia pra família que eu que era a filha rebelde, sempre fez isso. Aí eu sabia que eu não podia confiar nela. Aí por isso que eu nunca contava pra ela, mas na cabeça dela era se eu não contava é porque eu gostava. Mas se eu contasse pra ela, ela ia tentar me xingar e reverter a história como se ela fosse a vítima e eu fosse a errada. Aí eu nunca contei. Aí como ela fez isso comigo na minha infância, aí depois nós fomos pro Rio de Janeiro. Só apareceu um pedófilo lá no Rio de Janeiro que nós conhecemos. E o único pedófilo que apareceu, ela me deixou pra ser violentada por ele. Ai, eu não entendo, minha mãe é um ser humano sujo. Aí ela fez isso pra eu crescer com esse pensamento da prostituição. Aí quando eu entrei na adolescência, 10 anos, 11 anos, 12 anos, ela tentava a todo momento me manipular, dizer que a prostituição era o caminho, que eu ganhava dinheiro com isso e tava tudo certo. Aí quando eu fiz 15 anos, que ela viu que eu não estava me prostituindo, seguindo o caminho que ela trilhou pra mim, aí ela se revoltou, simplesmente entrou em um surto psicótico, chorou muito, passou muito mal, porque não deu certo o plano dela que ela implementou desde os meus 7 anos. Manipuladora, cruel, fria, calculista. E o pior é que ela xinga, não só a mim, ela xinga todo mundo que ela achar que deve xingar, ela xinga. A família sempre dizia que ela era louquinha, que ela tinha problema mental. Ninguém nunca puniu ela pelas maldades que ela fazia. Porque ela fez maldade não foi só comigo. Ela fez maldade comigo, com a minha irmã e com o meu irmão. E com outros familiares. E xingou todo mundo também. Mas todo mundo sempre passou a mão na cabeça dela, de que ela era doidinha. Sendo que de doidinha ela não tem nada. Ela tem é de cruel, narcisista, psicopata no caso. Aí outra, desde a primeira vez que ela me entregou pra um velho me violentar, que ela começou a falar
para todo mundo que ela conhecia de que eu gostava de velho. Que eu gostava de velho, que eu queria namorar com velho, que quando eu crescesse eu iria casar com um velho. Eu odiava quando ela falava isso para as pessoas, que eu gostava de velho, que eu queria namorar velho, falava que eu queria beijar velho. E ela falou esse discurso aí desde quando eu morava com ela, ó, até os meus 21 anos de idade ela falava pro povo que eu gostava de velho. Tudo isso que ela tinha feito comigo, a minha cabeça, o meu cérebro havia fechado essas memórias e havia criado uma proteção pra mim, porque eu amava muito a minha mãe. Então todas essas maldades em relação à violência sexual que ela tinha me posto pra ser vítima, o meu cérebro havia falado pra mim assim: ela é sua mãe, ela te ama, ela só fez isso com você porque ela tem algum probleminha mental, mas você vai ajudar ela quando você crescer. Então não fique culpando ela pelo que ela fez. Então eu continuei morando com ela, vivendo com ela, na esperança de ajudar ela um dia, que ela melhorasse um dia. Então essas memórias eu nunca tinha cobrado dela, nunca tinha comentado com ela, nem comentado com ninguém. A primeira vez que eu fui contar pra alguém sobre esses abusos que a minha mãe tinha feito comigo no passado, eu tinha 22 anos de idade. Eu carreguei isso comigo durante anos. Só consegui me abrir com 22 anos de idade. Aí ela falava que eu gostava de velho, eu gostava de beijar velho. E na minha infância eu não me ligava de que ela falava que eu gostava de velho devido aos velhos que ela tinha me dado pra ser violentada. E na minha adolescência eu também não entendia porque ela ficava falando pra todo mundo que eu gostava de velho, que quando eu fosse namorar, eu iria namorar um velhinho, um idoso, que eu iria beijar um idoso. E toda hora que ela me xingava, ela falava que eu tinha que arrumar um velho pra chupar minha boca. E eu nunca entendi porque ela ficava falando isso, que eu gostava de velho. Ela afirmava que eu gostava de velho a todo momento. Eu só fui compreender que ela falava isso quando eu já tava com 22 anos. Que eu fui entender, por isso que a minha mãe falava que eu gostava de velho, que eu queria beijar velho, que eu ia namorar velho. Porque lá na minha infância, a primeira vez que, no caso, era pra mim ter tido relações sexuais, era com um velho que ela me deu pra esse velho me violentar. Agora tudo faz sentido. E como ela havia me dado pra vários velhos, aí fez sentido, né? Eu falei, por isso que ela fala que eu gosto de velho. Porque na cabeça dela eu gostei, né, daquilo que aconteceu comigo. Então, resumindo, essa é a história. O sonho dela era que eu fosse prostituta. Eu hoje tenho 23 anos, não tenho mais contato com ela. Sou casada, tenho um filho, sou cristã, eu sou adventista do 7º dia. Mas a minha mãe continua tendo o sonho de que um dia eu me torne prostituta e dê uma vida melhor para ela. O sonho da prostituição dela ainda não acabou, porque ela ainda me mandava áudios que meu casamento vai acabar um dia, que meu marido vai levar meu filho embora, que eu vou ficar largada na vida e vou me entregar para a prostituição. Ela continua acreditando nisso e continua me jogando pragas de que minha vida dê tudo errado e que só reste este caminho para mim. Esse foi um dos grandes motivos para eu cortar contato com ela. As pragas. Era o tempo inteiro essa mulher me praguejando. Tipo, do nada vinha um áudio dela me esculachando, me jogando 50 mil pragas. Quando eu fiquei mais velha, que eu já estava com 20 anos de idade, eu levei minha mãe para fazer tratamento para ver se ela tinha algum problema mental. Descobri, né, se ela tinha algo psicológico, e o doutor disse que a minha mãe era perfeitamente sã, que o cérebro dela funcionava perfeitamente, não tinha nenhuma deformação no cérebro dela, que ela conversava bem, que ela se pronunciava bem, usava as palavras corretamente. E que o que ela tinha era complexo de bipolaridade. Mas fora isso, ela não tinha mais nada. Então foi aí que a minha ficha caiu, que eu entendi que a minha mãe não tinha problema mental. A minha mãe era apenas uma pessoa ruim, perversa, cruel, que não tinha dó nem de criança, nem da própria filha. Porque, por exemplo, ela me odiar, eu na minha adolescência ou eu na minha juventude, tudo bem. Mas ela me odiar eu sendo uma criancinha, que eu não fazia nada, eu só brincava. Não faz sentido. Isso que ela fez comigo é uma atitude criminosa. Isso é cadeia na certa. Isso não é correto. Então simplesmente acabou o amor pela minha mãe. Eu não gosto mais dela, eu não tenho mais contato com ela. Pra mim ela não existe mais. Mas eu ainda estava tentando manter contato com ela. Até os meus 23 anos eu tive contato com ela, até uns dias atrás. Mas aí o que aconteceu? Ela me ligou
Aí eu conversei com ela de boa, mostrei meu bebê pra ela e tal, tá. Aí depois ela me mandou um áudio me xingando, falando um monte de coisa em seguida, me esculachando. Aí eu fiquei com raiva, nervosa e falei assim, agora é o momento de eu cobrar a minha mãe. Vamos ver o que a minha mãe tem a me revelar, se ela vai me pedir perdão por isso que ela fez comigo. Aí eu contei pra ela sobre um desses abusos que ela me entregou para o pedófilo, né? E eu falei pra ela, muito nervosa, eu disse, você não se arrepende pelo mal que você fez? Se você não quer pedir perdão pra mim, peça perdão pra Deus, porque você me entregou para um pedófilo abusador quando eu tinha 7 anos de idade. E foi várias vezes, você me deu para ser estuprado. Você não se arrepende pelo que você fez? Peça perdão a Deus. Eu falei isso na intenção de que ela se arrependesse ou de falasse algo confortante pra mim, porque eu tentava esconder essas histórias de mim mesma, porque doía muito, era uma ferida muito dolorosa. Aí agora Jesus tá me ajudando, né, me cicatrizou, mas as memórias continuam, né, lógico. Aí sabe que minha mãe me respondeu? Que ela não tinha culpa se eu tinha fogo no rabo, se eu queria dar a minha buceta para os velhos, e ela não podia fazer nada se eu estava com fogo. Ela não tem nada a ver com isso. Se eu quis dar a minha buceta para os homens e agora eu tô culpando ela, quem eu penso que eu sou e parará. Aí quando ela falou isso, acabou meu chão. Eu chorei, fiquei muito triste, porque ela não admitiu que ela me entregou para ser abusada. Ela disse que eu estava com fogo e que eu fui porque eu quis. Que eu ia até a casa dos homens porque eu queria, sendo que era ela que me levava. Ela me levava dizendo que o homem ia me dar um docinho, ia me dar uma moedinha, ia me dar um dinheirinho, que era pra mim ficar com ele rapidinho ali, que ela ia ali e já voltava. Aí ela sumia e me deixava lá, à toa, pra a vida fazer o que quisesse comigo. O papel de uma mãe é proteger o filho, né? Livrar o filho do mal. Mas no caso, a minha mãe me entregava aos lobos. Ó, faz o que quiser com essa menina aí. Se você vai pagar, tudo bem. Se você não vai pagar também, tudo bem. Minha mãe, na verdade, só queria que eu fosse violentada sexualmente. Vocês entenderam? Não era questão do dinheiro, se iam pagar ou não. O desejo dela era que eu fosse violentada. Que eu fosse estuprada. Esse era o objetivo da minha mãe. Eu entendi isso. Porque se fosse pra me prostituir, ela cobrava algum valor. Mas ela só queria que eu fosse abusada. Porque isso... eu tenho alguns pensamentos, porque ela sempre me dizia que com 7 anos de idade ela morava na roça, aí ela começou a ter um caso com um velho e dormia com um velho, com 7 anos de idade ela perdeu a virgindade com esse velho. E ela gostava de namorar desde então. Essa é a história que ela conta pra todo mundo. Mas eu acredito que, na verdade, ela foi abusada com 7 anos de idade por um velho lá na roça, e aí ela inverteu toda a história, moldou uma fantasia na cabeça dela, de que ela que foi, ela que gostou, entende? E aí ela conta isso pra todo mundo. Aí como ela foi violentada, ela quis que eu passasse por isso. E pasmem, ela não fez isso só comigo, ela fez isso com a minha irmã também, tá? Só que com a minha irmã, ela largava a minha irmã nas roças dos velhos e ia embora. E a minha irmã, infelizmente, me contou que ela chegou a ser violentada sexualmente. Ela chegou a ser estuprada. Infelizmente, aconteceu com a minha irmã. Então é algo que não é de agora, é algo que se repetiu. A minha irmã é mais velha do que eu, mas com 12 anos de idade, a minha irmã fugiu da Bahia para São Paulo clandestinamente para fugir da minha mãe, dos maus tratos da minha mãe, que minha mãe maltratava ela também. Então ela fez isso com a minha irmã também. É um ódio que ela tem não só de mim, porque ela tinha da minha irmã também, porque ela deu minha irmã para ser abusada. Aí eu acredito que ela fez isso por conta que aconteceu com ela. Essa é a minha visão, é a explicação que eu tenho na minha cabeça, né? Mas pode ser também que a história que ela conte de que ela dormiu com um velho com 7 anos de idade e que ela gostou, pode ser que seja verdade, né? Vai saber. Aí como ela havia me esculachado e dito que eu com 7 anos de idade havia gostado, né? Que eu que fui porque eu quis ficar com os velhos. Isso agora, atualmente, em 2023. Aí foi aí que eu cortei contato com ela completamente, bloqueei ela de tudo. Porque isso é um trauma muito grande para uma criança. Se isso acontece com uma mulher, com qualquer pessoa que for, já é algo bem traumático, bem cruel. Imagina com uma criancinha com 7 anos de idade que tá se formando ainda, o corpo tá em desenvolvimento, a cabeça tá em desenvolvimento. Minha mãe
roubou a minha inocência. Aí a partir daí eu comecei a ter medo de tudo, a ter medo de todos. Dizia que iria ser freira, que eu nunca iria namorar. É tanto que eu demorei muitos anos pra poder me relacionar com alguém. Quando eu tava quase completando 18 anos, que eu fui dar o meu primeiro beijo. Minha mãe conturbou toda a minha vida. Então eu excluí ela da minha vida, sou feliz com minha família, que Deus me deu, graças a Deus. Eu sou cristã, mas eu não sou idiota. Eu não vou ficar sendo amiguinha de Satanás. Deus ama a todos, Deus quer bem a todos, mas Deus não fica de nhenhenhen com o diabo, né? Deus não permite que o diabo entre no céu pra ele perturbar o resto dos anjos que ficaram lá, entende? Então é o meu caso. Não é porque eu sou cristã que eu tenho que ficar de nhenhenhen com a minha mãe, que é uma pessoa que me maltrata constantemente, que me humilha constantemente, mesmo se eu não falar nada com ela, ela me humilha, que inventa mentiras a meu respeito, que me difama pra minha família, pra todo mundo, que me joga praga a todo momento. Não tem pra que eu querer ter contato com uma pessoa dessa. Aí eu excluí, eu mantenho elas em minhas orações e que Deus possa curá-la, mas minha mãe é narcisista com grau de perversidade e grau de psicopatia. Não sei se tem cura pra ela, somente um despertar espiritual neste caso. Mas tudo que ela fez comigo, Jesus me curou, tá tudo bem. E a vida vai devolver, porque mesmo se ela pedir perdão, Deus perdoa, mas a vida não perdoa. A gente colhe o que a gente planta. Eu, graças a Deus, estou colhendo prosperidade, que foi o que eu plantei na minha vida. Não plantei o mal, igual a minha mãe. E ela vai fazer a colheita dela. Mas eu desejo tudo de bom pra ela, que ela esteja bem, que ela viva bem, mas bem longe de mim. Nem toda mãe cuida de seus filhos. Existem algumas mães que odeiam seus filhos, mas todo mundo sempre quer ficar defendendo a mãe, por mais na maldade que a mãe fez, as pessoas ficam, ai, mas é sua mãe, que mãe é mãe, que não sei o que, sei o que. Não. Tem mãe que não é mãe, que simplesmente só pariu, jogou no mundo e aí só maltratou o filho. Porque não existe solução para a maldade. A pessoa é cruel porque ela gosta de ser cruel. Nem toda mãe ama seus filhos. A sociedade tem que parar de endeusar os pais. É que mãe é mãe, pai é pai, pipipi, popopó. Não tem essa. Pai e mãe é quem cuida, quem ama, quem protege, não quem faz o mal. Colocar um filho no mundo não é o sinônimo de ser mãe. É apenas a mãe biológica que colocou a criança no mundo. Mas pai e mãe é quem cuida, quem protege, quem dá amor, quem livra a criança dos males da vida. Não quem joga a criança para os lobos destruírem. Isso não existe. Isso não é mãe. Isso é um monstro. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal e deixa aqui seu comentário.